Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os funcionários aqui da casa. Eu quero mandar um abraço para o Zé Rubens, que trabalhou no SAI, um grande amigo, uma pessoa preocupada com as questões da cidade. Estamos lutando juntos aí por algumas benfeitorias, como é o caso de uma capina e limpeza ali na Nossa Senhora de Fátima, né, ô Zé Rubens? Aqui na região central. Então você está me cobrando com razão, né? E eu estou insistindo fazendo o meu trabalho. E a gente está também batalhando para poder dar mais dignidade a um paciente, um senhor que teve AVC, precisa de fisioterapia. Então a sua atitude, o seu gesto nobre de estar estendendo as mãos e de forma voluntária ajudando o próximo, pode ter certeza que isso me motiva cada vez mais também a ser esse interlocutor junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Saúde. E eu quero iniciar a minha apresentação de hoje falando de mais uma solicitação atendida lá no Jardim Nova Esperança. Nós conseguimos a manutenção da iluminação. Então agradeço ao pessoal da Secretaria de Mobilidade, que hoje é a gestora desse contrato. Agradecer a empresa contratada. O pessoal estava muito ansioso para que tivesse essa manutenção, que causa uma insegurança tremenda, né, para toda a comunidade. E esse pedido foi atendido recentemente, lá na rua Alceu Amoroso Lima, lá no Nova Esperança. E aqui, dando sequência na minha apresentação, participei da entrega do prêmio Herbert de Souza à dona Marici Acioli. Uma pessoa fantástica. Eu fiquei encantado com ela. Sempre escutei falar da dona Marici, mas não a conhecia pessoalmente. E olha, gente, quando encerrou a sessão, que a gente foi para as fotos oficiais, eu vim aqui em cima para tirar uma foto com a dona Marici. E ela me deu um abraço, falou assim: eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Eu falei: eu que queria conhecer a senhora. Daí ela falou: eu adorava seu pai, eu amo seu pai de paixão. Meu pai faleceu em 2010, mas ela falou: seu pai nos ajudou tanto, lá também no projeto Renascer, do Batuíra, sua mãe, Terezinha. Então eu vi e não sabia que existia um carinho recíproco, porque meu pai e minha mãe sempre falaram muito bem do seu Paulo, que é o marido falecido da dona Marici, e da própria dona Marici. Dona Marici, quero aqui reforçar meu compromisso que eu falei para a senhora e para mais algumas pessoas que são voluntárias lá no Batuíra, no projeto Renascer. Quero lutar muito para que a gente possa acolher essas mães grávidas, que vocês hoje fazem um trabalho que a Prefeitura não consegue fazer. Quero dar a minha contribuição através de emenda impositiva, mas quem sabe a gente conseguir resgatar um convênio com outro formato para que esse trabalho não se encerre e muitas, mas centenas de mulheres, mais de 150 mulheres não fiquem desamparadas. Então, parabéns, dona Marici, um reconhecimento em vida mais que merecido. Parabéns ao vereador da época e hoje vice-prefeito Edgar Sazak, por ter lembrado da dona Marici. Já que eu falei de mulheres que são atendidas pelo projeto Batuíra, com muita alegria, eu abri o último boletim oficial e eu vi que o meu projeto de lei, que se transformou lei, foi sancionado e publicado no boletim oficial sobre o número 6.716. E o que essa legislação trata? Ela vem ampliar os mecanismos de denúncia dentro dos espaços esportivos e de lazer, para que a gente tenha de uma forma mais transparente os caminhos que aquela criança, aquela jovem pode percorrer para denunciar qualquer tipo de agressão à mulher. Então fiz esse projeto também com o apoio de atletas de hoje, ex-atletas, que a gente sabe que dentro dos centros poliesportivos nós temos um ambiente saudável. No entanto,
Por uma questão natural, as mulheres usam roupas diferentes, fazem movimentos diferentes, e isso, para algumas pessoas, chama a atenção a ponto de extrapolar o bom senso. E aí entra dentro do direito da mulher de se defender e buscar os caminhos legais para coibir qualquer tipo de abuso. Então, fiquei muito feliz com a sanção dessa lei. Mudando de assunto e falando sobre o desenvolvimento da cidade, hoje nós tivemos a aprovação em primeiro turno do plano diretor. O que é o plano diretor? O plano diretor é um conjunto de artigos dentro de uma legislação que possibilita que a cidade cresça de uma forma ordenada, se desenvolva com sustentabilidade e a gente, a partir de então, tenha condições de atrair investimentos para o município. Com isso, incrementando até mesmo as nossas receitas públicas. Me refiro aqui a IPTU, ISS e por aí vai, até mesmo o ICMS, que é do Estado, mas é uma grande fonte de receita que nós temos. Jacareí é uma cidade muito bem localizada no eixo Rio-São Paulo e muitas empresas se interessam por Jacareí, mas o último plano diretor foi aprovado em 2003. 22 anos depois, a gente está apresentando uma nova legislação. É óbvio que depois de 2 décadas, muitas coisas mudaram, causando insegurança para o empreendedor trazer o seu negócio aqui para a cidade, para gerar emprego e renda para o nosso povo. Então, votei em primeiro turno favoravelmente a esse projeto de lei e a gente teve uma ampla participação popular, com 56 audiências públicas, foram 210 delegados, ao todo participaram do processo mais de 570 pessoas, nós tivemos o Conselho Gestor composto por 19 membros, 12 deles da sociedade civil, tivemos 2 oficinas temáticas, 3 oficinas temáticas, então eu acho que essa participação popular foi fundamental para que chegasse nessa casa algo que venha a atender melhor a nossa cidade e a gente visualize um crescimento e um desenvolvimento a médio e a longo prazo, até porque as coisas não acontecem também do dia para a noite, mas o primeiro passo foi dado com muita sabedoria por essa casa e com muita consistência. E nós votamos também o dissídio, que é o reajuste para os servidores públicos. Eu sou servidor público concursado, agora nós temos nesse mandato mais um servidor do município, que é o vereador Jean, e nós fizemos todos os esforços. Eu quero aqui deixar bem claro que nós não estávamos satisfeitos com o percentual que foi apresentado. De forma alguma, tanto é que nós fizemos várias reuniões com o secretário de governo, com a secretária de administração, falamos diretamente com o prefeito, Então, a gente do Legislativo faz o nosso trabalho com responsabilidade, conversando e apresentando propostas, mas tem o outro lado, que é o Poder Executivo. Então, não existe uma subordinação, mas como diz os manuais do direito e até mesmo um livro que eu gosto muito, que é O Espírito das Leis, de Montesquieu, nós temos que ter harmonia entre os poderes. Isso não quer dizer que tem uma subordinação. E na última segunda-feira, eu e o vereador Jean, a gente conversou com o secretário e com a secretária de administração e foi apresentado para nós um cenário de que chegamos no nosso limite. Chegamos em 5,3 de reajuste. A inflação medida no período foi de 5,05, então teria um aumento real de 0,25. E com um aumento de 10% do Vale Alimentação, além de pautas sociais. E nós falamos, então vamos conversar com os demais vereadores da base, somos em 11, e no dia seguinte cedo, Jean, a gente apresentou uma proposta formalizada, a pedido também do prefeito, para que ele pudesse analisar. Na verdade, nós apresentamos à tarde e na terça-feira cedo houve a decisão do prefeito. Nós não conseguimos um percentual maior, como eu disse, o ideal não foi o possível, a gente espera que
a gente tenha plantado boas sementes para outras discussões em 2026, em 2027, porque com o congelamento no período da pandemia, obviamente que o poder de compra do servidor caiu demais. E a gente entende também que tem uma dificuldade financeira por causa de gestões passadas. Mais de 160 milhões de dívida. Então, a gente está tentando buscar esse equilíbrio, mas sempre enxergando de forma positiva as sinalizações que a gente tem do Poder Executivo. Mas o ganho que nós tivemos foi na elevação do Vale Alimentação. O prefeito propôs 10%, nós conseguimos 20%, quase 4 vezes a inflação medida, o IPCA, no período de março do ano passado a fevereiro desse ano. Como eu disse, era o possível, não o ideal. E por que daí nós batalhamos para que tivesse um aumento no Vale Alimentação? Porque ele não impacta na previdência do município, porque aqueles que são aposentados com paridade também recebem um aumento, prejudicando o cálculo atuarial, o déficit previdenciário. Então, isso foi o possível e eu espero que em breve, a gente tenha, com a aprovação do plano diretor, novas empresas, uma arrecadação maior, para a gente lutar mais e valorizar o servidor público municipal. E eu concluo aqui a minha fala, colocando os meus contatos, caso você queira algum esclarecimento, eu fico sempre às ordens, vou pedir para que a técnica coloque. Esses são os meus contatos. E finalizo com a seguinte frase: hoje é a sua oportunidade de construir o amanhã que deseja. Então, aquilo que a gente faz hoje, as boas sementes que a gente planta hoje, a gente tem possibilidades de colher bons frutos. Muito obrigado pela atenção, um ótimo feriado, que Deus abençoe a Páscoa de cada um de vocês. Próximo vereador, Jean Araújo.